A nova série Receptor Restaurado. Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça e Life by Grace Church, nos Estados Unidos. Sintonize o teu coração, teu espírito, na Palavra de Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Continuamos com o tema, meus amados irmãos, Receptor Restaurado, parte 3. A minha Bíblia está aqui aberta em Lucas 6:37. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Ou na Revista Corrigida diz assim: soltai e soltar-vos-ão. Amados queridos, um pequeno anzol pode segurar tanta coisa, prender ali. Você sabe, nós nascemos em Adão, longe de Deus. Então, quando a primeira pregação de Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos. Então o homem se arrepende, ele muda de ideia em relação a viver longe de Deus. Ele diz: não, eu vou me aproximar de Deus. Ele se converte, ele vira, porque ele está de costa para Deus, e começa agora a se aproximar de Deus, aprofundar o seu relacionamento com Deus pela graça. Cada vez mais perto, mais apegado, mais parecido com Deus pela graça. Isto é uma busca de um relacionamento cada vez mais profundo. E assim como dar passos no natural, tem que estar solto, tem que estar realmente liberado. Pois se você estiver preso com um anzol, você não consegue avançar. Assim, quando prendemos uma pessoa através da mágoa, do ressentimento, da inimizade, das competições, nós estamos nos prendendo também. À medida que nós usamos para prender as pessoas numa lista negra, de ficar mentalmente magoado, cobrando, querendo que ela se dê mal, isto aí você está semeando na vida do outro, vem na sua. Isso impede de você perceber a Deus. Em Hebreus 12:15 diz que a amargura, ela contamina muitas pessoas e ela nos priva da graça de Deus. Ela nos desconecta. Você não percebe a Deus por causa desse sentimento. Para perceber a Deus é preciso não estar embaraçado. Em Hebreus 12:1 diz que nós devemos nos desembaraçar, não somente do pecado, mas muitas vezes de uma justiça pessoal. Eu estou certo. Sim, Jesus também estava. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, né? Não é porque você está certo que está o direito de ficar magoado, se vingando. Você tem o direito de perdoar e de agradar o Senhor. Olha, se você pensa que perdoar é voltar ao relacionamento como antes, isso pode demorar um tempo ou talvez nunca mais existir. Não estou falando de intimidade. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você decide que não quer nada errado para aquela alma. Você ama aquela alma e quer que ela vá para o céu. Talvez o relacionamento vai ser restaurado aos poucos. Mas no momento que você chama esse sentimento de falta de amor ardente por essa pessoa, de pecado, independente do que ela fez. O que ela fez é ela com Deus. Mas você ter esses sentimentos em relação a ela, você chama isso de pecado, Deus começa a sarar essa ferida. E já no início do processo você está perdoado. Em 1 Coríntios 11:31, quando eu chamo pecado de pecado, aquilo não é computado, aquilo não atrapalha. Deus continua abençoando e continua falando. Mas eu tenho que reconhecer que este sentimento em relação a essa pessoa é pecado. Isso é um embaraço que me impede de avançar. Isso é um peso que me impede de subir até a dimensão do Espírito. É um peso nas costas. É um fardo que me impede de progredir e de avançar. Me torna lento e cansado. Eu não consigo orar, não consigo buscar a Deus, nem perceber a Deus, porque esse sentimento é um embaraço. Então, muitas vezes o inimigo faz com que a pessoa fique pensando no que o outro fez de errado ou deixou de fazer, ao invés de entender que nós somos chamados a amar os nossos inimigos, a abençoar aqueles que nos perseguem. Então, o inimigo tira o foco através da carne, colocando o outro como vilão. E o outro pode realmente ser um vilão. Pode ser que o outro tenha falhado, o outro realmente tenha errado. Agora, na verdade, isso não importa.
O que importa é que nós somos chamados a resolver essas pendências. Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 20, sobre pendências. A revista corrigida diz pendências, a revista atualizada diz contendas. Então, pecados que não foram resolvidos, tratados pelo sangue, relacionamentos que estão assim, ó, você lembra da pessoa e sente ódio, raiva, inimizade, isso aí, olha, impede você de ser um receptor restaurado. Você não vai perceber a voz de Deus enquanto você tiver esse embaraço, essa impureza, essa contaminação no coração. Isto é o suficiente, olha que o inimigo lucra. Esse sentimento não confessado e não tratado pelo sangue de Jesus é o suficiente para você não perceber a Deus. Olha o que você paga por isso. Muitas vezes, amados, você não é culpado das pessoas estarem te perseguindo. Você sabe, Abel não fez nada de errado para que ele fosse perseguido por Caim. Não era o que ele fez, era o que ele era. Ele era uma pessoa que temia a Deus e falava a verdade. E agia de forma correta, adorava a Deus de forma sincera. Isso despertou em Caim a inveja. Então, se as pessoas te perseguem, às vezes não é pelo que você fez ou deixou de fazer, mas perdoe. Você sabe que a marca registrada de uma pessoa sincera é ser desprezado e perseguido. Veja como José foi perseguido pelos seus irmãos, foi preso injustamente, só porque ele era sincero, só porque ele adorava a Deus com sinceridade. Por que Daniel foi para a cova dos leões? Porque era sincero, porque adorava a Deus de verdade. Por que Moisés foi perseguido pelos egípcios? Porque ele foi sincero e adorou a Deus e tirou aquele povo debaixo da idolatria. Por que Paulo foi tão perseguido? Porque ele era sincero na adoração a Deus, na palavra de Deus, pregava o evangelho genuíno. Você está vendo? Porque as pessoas que temem a Deus e buscam a Deus com sinceridade são perseguidas por outras. A Bíblia diz isto. Ele nos avisou que se fôssemos sinceros, amássemos a Deus de verdade, procurasse santificar nossa vida e falar a verdade da palavra, iria ofender pessoas, tocar nos ídolos das pessoas, e quando elas fossem atacadas naquilo que elas estão erradas, elas odiariam você. Jesus disse: o mundo não odeia vocês, mas eles me odeiam, porque eu falo a verdade a respeito do pecado deles. Como as pessoas não estão dispostas a largar o pecado, elas se iram contra aqueles que mostram e revelam aonde está o pecado. Então, você terá muitos inimigos, pessoas que vão falar mal de você, te odiar gratuitamente, porque você vive a verdade e fala a verdade neste mundo que está em trevas e que prefere mentir e esconder o pecado. Agora, para você sair limpo de tudo isto, você libera perdão 70 vezes 7 por segundo. Você busca em Deus e diz: Pai, esse sentimento que eu estou sentindo em relação a essa pessoa é pecado. Eu quero que o Senhor não apenas me perdoe, mas dia a dia eu vou tratar isso diante de Ti, não como ouvinte esquecido, mas eu quero que o Senhor vá colocando a pomada da graça dia após dia. Eu vou apresentar esse sentimento em oração, o meu coração diante de Ti, para que o Senhor vá tirando todo esse ressentimento, mágoa, amargura, inimizade, desprezo, antipatia, porque essas coisas realmente embaçam a lente do Espírito, de maneira que não possamos perceber a Deus. Para ser um receptor restaurado, não pode ser na frequência da mágoa, ali é outra frequência. Não vai pegar a voz de Deus. Um coração que não chama mágoa, ressentimento, inimizade, ódio de pecado, não vai pegar a frequência da voz de Deus. Não vai ouvir a Deus. Sabe, as vestes serão sujas. Naquele dia, essa pendência poderá custar muito caro. Porque naquele dia o Senhor diz: olha, teu coração está sujo, tem iniquidade, aparta de mim. E você será separado para sempre do fogo eterno, no inferno, porque se recusou a deixar que o amor de Deus reine na sua vida. Jesus Cristo é amor. Se você crê em Cristo, você crê no amor e no perdão. É muito importante compreendermos todas as ceias nós participamos e dizemos: que este pão me fortaleça, Pai, simbolicamente, que é Cristo a nossa vida, né? E não é aquele pão que nós comemos, mas que a Tua presença possa me fortalecer, meu Pai, para amar mais, para te servir melhor a partir dessa ceia. E quando tomamos o suco, dizemos: Senhor,
Assim como eu fui perdoado por este sangue, que é o sangue, não o suco que estamos tomando, que é só um símbolo, memória, mas aquele sangue derramado na cruz do Calvário, fui perdoado para perdoar, para esquecer, deixar passar, liberar, né? Como nós falamos aqui, soltar. Quantas pessoas têm uma lista negra e fica só se lembrando dos erros, a Bíblia diz, não deixa o sol se pôr com você ainda irado. O que passou ontem, deixa. Passou, acabou, não existe mais. E é muito importante compreendermos isto, que o que passou não deve estar em nossa memória, a não ser para interceder. As pessoas estão presas nas memórias horríveis do passado, com sentimentos estragados, mofados, com pensamentos e memórias nas trevas. Precisam agora sair disso, derramar a luz do Senhor em seu coração e dizer, Deus, eu decido que eu vou depender de mim, vou ter paz com todos os homens. Não vou ter inimigos. Muitas pessoas serão meus inimigos, mas eu não vou ser inimigo de ninguém. Eu vou orar pela alma dele, vou jejuar pela alma dele. Diante de ti, eu vou lutar para que ele seja salvo. Assim você será um receptor restaurado.